Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E nós estamos já, olha só, na quinta-feira da 26ª semana do tempo comum. E o evangelho é tirado de Lucas no capítulo 10, versículos de 1 até o 12. Eu quero responder nesse vídeo basicamente 3 perguntas. Afinal de contas, o que significa o envio de 70 ou 72 discípulos? Depois, segunda pergunta. Vem cá, por que razão é que os discípulos têm que ser enviados de 2 em 2? E terceiro, e aí a mais impressionante das questões desse evangelho é: por que será que Jesus, de alguma maneira, compara a cidade que não recebe, ou o lugar que não recebe, com Sodoma e Gomorra? Vamos lá, vamos começar. Para a gente poder entender esse evangelho, é fundamental que nós tenhamos na nossa cabeça a seguinte informação. Olha só, Lucas é o único que vai colocar o envio dos 72. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Mateus, Mateus envia os 12. E diga-se de passagem, o próprio Lucas também coloca o texto de envio dos 12. Nós, aliás, já estudamos, não é, alguns dias atrás, esse envio lá no capítulo 9. Lucas, o que ele faz? Ele coloca uma outra narrativa de envio. E tem um porquê. Tem um porquê muito profundo aí. E nós vamos entender. Mas vamos lá. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos assim, no versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Bom, aqui há uma discussão se o número é 70 ou 72. Essa discussão advém do fato de que existem alguns manuscritos antigos com o número 70. Outros com 72. Mas para ambos números, nós temos simbolismos e teologias fantásticas. Vamos lá. Para o número 72, qual seria a explicação? Quando nós olhamos Gênesis capítulo 10, na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta ou a tradução dos 70, lá é listado um número de 72 nações. O que significa isso, João Cláudio? Talvez você me pergunte. Significa o seguinte: 72 diz respeito a toda humanidade, ou seja, o envio dos discípulos é para todo ser humano. E isso é muito interessante porque dentro da teologia de Lucas, Jesus é entendido exatamente assim, como o Salvador de toda a humanidade. Ok? Então esse é o dado do número 72. Mas e 70? Alguns manuscritos e inclusive algumas traduções trazem o número 70 ao invés de 72. Tá? Isso nos remete a números. Lá no capítulo 11, no versículo 16 e depois versículos 24 a 25. O que está dito lá? Está dito justamente que o Espírito Santo desceu sobre 70 anciãos, na época em que o povo estava lá no deserto ainda, sob a liderança de Moisés. E aí há também uma tradição dentro do judaísmo que o sinédrio era composto por 70 anciãos. Isso para lembrar esse dado. Então, o envio dos 70 pode ser também, nesse sentido, compreendido como o envio daqueles que recebem a graça de Deus, no caso o Espírito, e vão para a missão. E são lideranças dentro da comunidade. Bom, o texto continua e diz assim: e os enviou 2 a 2. Você sabe por que foi envio de 2 a 2? Dentro da lei, dentro da Torá, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6,
e no capítulo 19, versículo 15, é dito que sempre quando for necessário uma testemunha, tem que ser duas. Exatamente. Então, quando se ia testemunhar no tribunal, quando se ia testemunhar diante de um juiz e assim por diante, num julgamento, tinha que ser o número de duas pessoas. Então, neste caso, nós temos aqui o envio de 2 em 2, e isso vai se repetir, aliás, dentro do próprio evangelho. Você vai ver os discípulos de Emaús são 2, e depois, não é, Pedro e João, por exemplo, vão caminhar juntos em Atos dos Apóstolos. Depois Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, sempre de 2 em 2, justamente para falar desse aspecto de que um testemunha e outro, não é, reafirma esse testemunho, reafirma essa verdade. E aí o texto continua. À frente, não é? Então enviou 2 a 2, à frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Aqui, mais uma vez, Lucas faz esta dinâmica de conectar, não é, aquilo que é Jesus com os seus discípulos. A gente está acompanhando, você que está acompanhando comigo os evangelhos, está percebendo isso, não é? Lucas usa muito esse artifício. Então, onde Jesus deveria ir, ele envia os seus discípulos. Vamos continuar. Lá no versículo 2 diz assim: e dizia-lhes, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. É interessante que essa expressão ela foi usada por um rabino da época de Jesus também. Exatamente. E esse rabino usava essa expressão, usava essa imagem para falar a respeito da falta de pessoas para poder entender a Torá, para poder estudar a Torá. Então era já conhecida essa expressão na época. Versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. O que isso significa? Basicamente pode significar duas coisas. Uma, não é, a ideia do perigo. Então, a missão tem seus momentos de dificuldade, mas também havia uma expressão idiomática entre os judeus que diziam que eles eram cordeiros no meio de lobos. Lobos eram os gentios, os pagãos. Então era uma expressão utilizada na época. E depois o versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Bom, esse negócio todo, né, de não levar bolsa, nem alforge, nem sandálias, nos lembra uma prática que uma comunidade religiosa judaica já vivenciava. Quem era essa comunidade? O que eles faziam? Essa comunidade era a comunidade dos essênios. Eles viviam dentro de comunidades quase como religiosos, monges, assim, tá? Um dia eu vou explicar isso para vocês, tá? A respeito dessa comunidade dos essênios, que alguns vão afirmar que tem muita conexão com o cristianismo e com a tradição lucana, e de fato tem mesmo. Aliás, o meu doutorado é em cima dessa questão. Mas aqui tem um detalhe interessante. Os essênios, quando iam em missão, quando iam para os vilarejos, quando iam para as cidades, eles não levavam bolsa, não levavam alforje, não levavam praticamente nada, porque eles deveriam receber da hospitalidade das pessoas. Então eles vivenciavam disso, não é? Acreditando na providência de Deus mediante as pessoas. E há um detalhe aqui também interessante. Isso vai nos relembrar o envio profético, né, de urgência. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Reis, no capítulo 13, versículos de 9 a 10, 2 Reis, capítulo 4, versículo 29, capítulo 9, versículo 3, a gente encontra justamente, não é, o envio de pessoas para a realização de alguma missão,
e que elas não deveriam nem comer, nem beber nada, etc. Isso designa urgência. Então Jesus, quando envia os seus, os envia, não é, num clima de urgência, não dá para perder tempo. Versículo 5: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro a paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele, se não voltará a vós. Aqui há algo interessante. A palavra paz, shalom em hebraico, eirene em grego, designa muito mais do que só uma saudação, não é? Designa saúde, designa bem-estar, designa estado de espírito, designa bênção de Deus na sua vida, designa também uma relação boa com Deus e com as pessoas. Então, nesse sentido, paz é um estado de espírito. Então, Jesus diz, não é, que os discípulos devem levar isso para as pessoas. E aí o texto continua, a partir do versículo 7, assim: permanecei nessa casa, comei e bebei o que tiverem, pois o operário é digno do seu salário, não passeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei, até a poeira da vossa cidade, que se grudou a nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, o que o reino de Deus está próximo. A expressão reino de Deus aparece aqui 2 vezes, então trata-se de algo muito importante, é o centro da pregação de Jesus. Agora, o que aqui tem de importante, tá? Eles devem entrar na casa, devem comer, devem beber, devem ser bem tratados. Havia dentro da cultura judaica, desde o Antigo Testamento já, não é? Justamente a cultura da hospitalidade. Então, essa hospitalidade era uma lei, pessoal, e ela não podia ser quebrada. Por que não podia ser quebrada? Porque, vamos imaginar, não é? Naquele tempo, as pessoas viajavam a pé. E se as pessoas não recebessem os peregrinos, não recebessem os estrangeiros, as pessoas simplesmente morreriam. Então, era uma lei que tentava garantir a sobrevivência das pessoas. Nesse sentido, não é? Para toda aquela cultura, a hospitalidade é fundamental. Tanto é assim que o próprio Deus vai ser entendido como um hospedeiro, como um que vai justamente, não é, hospedar bem as pessoas. Isso é o Salmo 23, por exemplo. Lá Deus é pastor, mas também Deus é hospedeiro. E agora, o versículo 12 diz assim: digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ora, no Antigo Testamento, várias vezes, Sodoma e Gomorra são citadas como perdição, são citadas como destruição e pecado. Vale lembrar que um dos grandes pecados de Sodoma é justamente, e Gomorra, né, é justamente aquele pecado de não terem acolhido bem os enviados de Deus. Exatamente, quando nós lemos o texto, não é? Nós percebemos isso lá no Antigo Testamento. Queriam pegar os enviados de Deus àquela cidade. Isso quebra justamente a lei da boa acolhida, da boa hospitalidade. Bom, além disso, na palavra dos profetas aparece diversas vezes Sodoma e Gomorra como condenáveis. E aqui Jesus diz: quem não acolher um missionário, quem não acolher um homem de Deus, será assim como Sodoma e Gomorra. Então pense nisso.